vou compartilhar uma situação que ocorreu comigo e com o Paco no domingo à noite, e o Paco me deu um susto enorme. No domingo, a gente fez a nossa caminhada matinal, ele fez pipi, farejou bastante, fez o número 2. Voltamos para casa, limpei as patinhas dele, ele comeu, bebeu água. Tudo tranquilo, dentro do que nós fazemos. Domingo à noite também saímos para o passeio noturno dele. Ele caminhou, mijou, farejou, fez tudo o que podia fazer. Chegamos em casa, eu abri a porta, fui para pegar a toalhinha para limpar as patinhas dele, quando eu vejo o Paco estava jogado no chão. Aí eu pensei, meu Paco tá muito preguiçosinho nesse domingo. Nem deu tempo de eu limpar as patinhas e já quis ficar deitado no chão. Aí eu dei o comando para o Paco levantar, ele não levantou, já estranhei. Aí dei o comando a segunda vez, ele não levantou. Aí eu fui ajudar ele a levantar. Quando eu fui ajudar, eu vi que ele não estava com forças nas patinhas para ficar de 4. Aí eu pensei assim, não, tem alguma coisa errada ali. Aí foi que, desde que eu percebi isso, até que os tremores começaram, foi questão de minutos. Eu já peguei o celular para filmar e enviar para o ortopedista do Paco, porque como o Paco tem displasia coxofemoral e a displasia é aqui na região do quadril, eu tenho um vídeo para o público que eu explico sobre a história da displasia do cachorro Paco. Gravei assim os tremores, os espasmos, e eram nas duas patinhas traseiras, tanto a direita quanto a esquerda, e eu aflita, mas gravando, porque eu sabia que seria necessário e também útil essa informação para o veterinário ortopedista dele. Os tremores pararam, fui para o chat para buscar informação, enquanto que eu aguardava o retorno do o que eu posso fazer, Paco? Porque foi a primeira vez que o cachorro Paco teve esse tipo de tremores, que nós voltamos de uma caminhada e que ele não tinha sustentação, força para ficar nas 4 patas. Então, eu fui até o chat para saber, relatei ao chat tudo o que tinha acontecido, que deu várias alternativas. Fazer massagem, colocar uma bolsa de água quente ou não fazer nada. Das 3 opções, eu optei em não fazer nada, até que eu tivesse um retorno do ortopedista. Eu sei que começou às 6 horas da tarde, porque foi o horário que eu comecei a filmar. E foi até às 6h40. Só que os tremores não eram diretos. Parava. O Paco ele estava consciente. A parte engraçada disso, se eu vou chamar de parte engraçada, é que ele queria carinho. Aí ele levantava a pata dianteira pedindo carinho. Aí eu dava carinho nele, mas muito aflita, com muito receio. Aí parou às 6h40 da noite. Aí o Paco, ele é um cachorro de hábito. Ele só bebe e come no mesmo lugar há quase 7 anos. Só que ele não estava conseguindo levantar. Então eu trouxe os potes da comida e da bebida. A água ele bebeu, mas ele não comeu nada, estava com cara apático, assim bem cachorrinho, coitadinho, mas coitadinho de dodói, assim que partiu meu coração. Consegui, ele 7h15, 7h10 eu consegui, ele foi caminhando devagar até a cama, aonde que ele deitou. Aí ele teve mais um espasmo às 7h15, só foi um, depois não parou mais. De 7h15 aí não parou mais. Naquela mesma, não sei o horário, mas o ortopedista me retornou, falando que era uma fasciculação. Eu nunca tinha ouvido falar. A mamãe pronunciou corretamente, Paco, que era para eu continuar observando o Paco, porque foi a primeira vez. Eu posso dizer que de domingo para segunda eu quase não dormi, observando para verificar se iria ocorrer outros tremores ou não. Não ocorreu.
Então, eu vou falar brevemente sobre o que é fasciculação, enquanto você assiste o vídeo do Paco, foram 2, que eu enviei para o veterinário ortopedista dele. Fasciculação é uma contração involuntária e localizada de um grupo de fibras musculares. Na prática, é exatamente o que vocês estão vendo no vídeo. As patas do Paco esticadinhas sem ele querer. Quando a fasciculação é normal? Quando é leve e passageira, pode acontecer em situações completamente normais durante o sono, especialmente na fase REM, quando o cachorro está sonhando, após exercícios intensos por fadiga muscular, em resposta ao frio. Nesses casos, some sozinha e não indica nenhum problema. Quando é sinal de alerta? Quando a fasciculação é frequente, persistente ou acompanhada de outros sintomas como fraqueza, dificuldade para andar, vômito, tremores generalizados ou alteração de consciência. Isso pode indicar causas mais sérias como problemas neurológicos, intoxicação ou envenenamento, deficiências nutricionais ou doenças musculares e metabólicas. Em relação ao cachorro-paco, como eu já disse, foi a primeira vez que ocorreu, a questão de deficiência de nutrientes. Não tem, porque o Paco tem um médico veterinário nutricionista, já temos alguns vídeos aqui no canal, né, para o público, vou deixar os links na descrição, mas claro que eu também entrei em contato com o nutricionista dele, relatei toda a situação, e ele não tinha feito nenhum exercício que exigisse muito dele, porque são as nossas caminhadas que nós fazemos de manhã e à noite. De manhã o trecho é mais longo, à noite o trecho é mais curto. Na segunda-feira o Paco acordou, já ficou nas 4 patas, o que me deixou muito aliviada. Descemos para fazer a nossa caminhada, mas ele não quis caminhar muito, ele só fez um pipi e já quis retornar para o apartamento, respeitei ele, limpei as patinhas dele, ele ficou ainda em 4 patas, ele bebeu água, mas não comeu, mas ficou com cara apático. Então, na segunda-feira de manhã, eu dei muita atenção para ele, enquanto que eu trabalhava. O médico veterinário dele entrou em contato comigo, aí eu expliquei como é que foi, e que é para eu continuar observando. Porque às vezes pode ser questão alimentícia, como eu já falei, procurar o nutricionista, pode verificar também o xixi e as fezes. Nós estamos nos coordenando daí com a veterinária clínica geral do Paco, porque se ocorrer a segunda vez, eu já avisei o ortopedista dele, eu vou correndo para a clínica para fazer daí exames clínicos aprofundados
para verificar se pode ser uma questão até neurológica dele. O Paco já é um cão idoso, ele tem 11 anos. Por mais que nos vídeos das trilhas ele parece um filhote rindo, como se tivesse apenas 2, 3 anos, ele tem 11 anos, então eu também tenho que levar isso em consideração. Isso aconteceu no dia 5 de abril, estou gravando o vídeo agora dia 24 de abril, eu acho que ele vai ao ar em maio ou junho, mas eu vou manter, quando o vídeo for ao ar, eu vou deixar aqui na descrição se ocorreu ou não de novo. E caso tenha ocorrido, eu espero que não, porque eu vou ficar muito mais em cima, a gente eu já estou conversando com os veterinários do Paco, para que não ocorra mais. Caso ocorra, nós vamos fazer um vídeo atualizando. A mamãe espera que não, porque foi um susto, um susto. Eu trocava mensagem do WhatsApp com a minha irmã, a tia do Paco. Ela também ficou desesperada. Se acontecer de novo, eu já vou estar mais calma. Eu sei que não é para fazer nada. E esperar passar e ficar Aí eu verificava assim. E eu sentia, quando eu colocava a mão aqui na coxinha do Paco, eu sentia o músculo. Tava trabalhando e depois que parou os tremores, relaxava. E o Paco pedindo carinho. Então, consciente, ele estava muito consciente para pedir carinho, esse meu amorzinho. Então, esse vídeo é mais para trazer essa informação, para você não ficar desesperado, entrar em contato com o veterinário dele para verificar as causas desses tremores. Às vezes pode ser algo que não seja ruim, mas pode ser. Então, por isso que sempre é conversar com o veterinário do seu cachorro e não se desesperar, não fazer tudo que a inteligência artificial ou a internet dizem para você fazer. E eu não fiz porque eu não queria gravar uma situação. Eu não sou veterinária. Então, eu optei, naquele momento, em relação aos tremores, não fazer nada. Porque se eu fizesse uma massagem e dependendo como fosse a massagem, eu poderia gravar ainda mais uma situação.